Oi, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos. Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Pessoal, neste vídeo de hoje eu gostaria de comentar com vocês a respeito do seguinte tema. Afinal de contas, qual seria a melhor solução para o Brasil nos dias atuais? Essa é uma pergunta que necessariamente traz consigo uma resposta muito ampla. E é uma pergunta dificílima de se responder. A verdade mesmo é que a gente que estuda bastante, a gente tem o costume de avaliar os problemas, a raiz deles, e problemas de diferentes naturezas. Mas a última coisa que a gente busca é a tal da solução, porque muitas vezes ela não cabe a nós, cabe a outros estudiosos que podem aí, por si só, dar prosseguimento a esses problemas já analisados. Se fosse para eu especificar aqui os diversos problemas que existem no Brasil, especialmente aí no âmbito social, eu acredito que eu teria que escrever uma obra de pelo menos 30 volumes, aí contendo 1000 páginas cada, só para discorrer sobre os problemas que enfrentamos dentro dessa nação de dimensão continental, porque são vários. A questão é que ainda estamos presos àquela realidade onde muitas pessoas sequer conseguem enxergar esses problemas. Muitas das coisas que enfrentamos atualmente não são vistas como dificuldades, não são vistas como erros, mas sim avanços. São vistas como progresso. E é por isso que nós temos aí uma dificuldade muito grande de encontrar no Brasil uma pleiade de intelectuais não apenas capacitados para descrever os problemas, mas também motivados para isso. É muito ruim você viver dentro de um cenário compressivo, né, que parece que quer te esmagar o tempo inteiro, no qual você não vê esperança de surgir uma classe intelectualizada que queira dar ali continuidade ao teu trabalho. Isso é uma coisa muito dolorosa, dolorosa e dolorida, porque afeta tanto a alma quanto o físico mesmo, tá? Se encontrasse pessoas aí realmente motivadas para isso, tentando encontrar diferentes soluções aí para os diversos problemas que existem no Brasil, eu já teria dado início a esse trabalho há muito tempo, de escrever sobre diversos assuntos, sei lá, poderia fazer artigos e depois reunir esses artigos em livros. Eu poderia ter feito isso há muito tempo, só que eu não vejo motivação. O que me dá vontade mesmo é de fazer aquilo que o próprio professor Olavo dizia, de desistir do Brasil. Dá vontade de desistir. Porque a maior parte das pessoas que encontramos hoje são parte de um grupo que só quer a solução pronta, objetiva, que não consegue lutar por um propósito. É um povo assim. Basta você analisar, por exemplo, dentro do caráter econômico, o que o brasileiro médio vislumbra, pelo que ele tanto luta. Ele não luta por um trabalho qual ele precisa suar tanto. Ele não luta por um trabalho assim. Ele quer, quanto mais conforto e mais dinheiro, melhor. Independentemente da natureza desse trabalho. Ele quer facilidade, conforto e muito dinheiro. E quanto mais esse dinheiro for facilitado, melhor para a vida dele. Mais ele vai se sentir confortável nesse empenho aí.
O que a gente pode dizer, então, da vida intelectual? Eu poderia aqui passar horas e mais horas falando sobre o tema da educação, que é uma fraude. A educação brasileira é sim uma fraude. E chegar até o ponto de dizer que as pessoas aqui no Brasil não sabem o real significado da educação. Elas estudam, mas estudam para um propósito. E geralmente esse propósito aí é para fins econômicos, fins políticos, etc, etc. Eu já fiz vários vídeos a respeito aqui no canal, inclusive. E essa é uma coisa muito triste, tá? O fato mesmo é que pensar em soluções, pelo menos para os estudiosos que ainda estão ali nas primeiras etapas de um problema, que é o quê? Analisá-lo por completo. O fato mesmo é que, no último dos casos, eles pensam ali em atribuir uma solução a esse problema. Porque só de você fazer um trabalho gigantesco de avaliar esse problema dentro de diferentes questões, dentro de diferentes contextos, dentro de diferentes naturezas, você já apresentou ali, vamos dizer, a faca e o queijo para que outras pessoas aí, com motivações diferentes ou até semelhantes, possam aí dar continuidade a esse empenho todo. No meu caso, eu não tenho como objetivo trazer soluções. Mas o que eu já analisei, pelo menos falando a respeito de temas ligados à sociedade no geral, e aí você pode envolver várias outras questões, vários outros problemas secundários, né? Política, economia, infraestrutura no geral, cultura também, né? Claro, por que não? Isso é uma coisa que eu já parei para pensar, é que uma coisa que a própria sociedade poderia fazer, e para isso não demanda muito dinheiro, não demanda muito esforço, seria criar centros de discussão de cunho filosófico, especialmente de cunho filosófico, porque é a própria filosofia responsável por dar à civilização uma base, seja ela decente ou não. E aí depende, claro, da discussão que se levanta ali dentro. É claro que para você chegar a discussões filosóficas, é necessário você também trabalhar bastante a linguagem. Como é que anda a linguagem do povo brasileiro? Bom, eu sei que ela foi massacrada ao longo dos anos, né? Você já não tem ali um idioma oficial trabalhado, respeitado e tido como um símbolo. Porque quando você diz que ama a pátria, você automaticamente você dá um respeito aos símbolos que essa pátria carrega, que é o idioma, que é o território, né? E não apenas, vamos dizer assim, a beleza desse território, que é uma coisa fetichista, decadente e que denota bastante o quão atrasado o brasileiro é em relação ao mundo. Ele não ama aquilo que realmente poderia representar o progresso do seu país, mas sim as belezas naturais dele. Quando as pessoas se apegam a esse fator, você pode ter certeza, esse país já acabou. Já acabou. É como se estivessem fazendo o seguinte: olha, eu sei que o meu país, ele é feio, ele é cheio de problemas, ele é cheio de caos, de desordem, ele é um show de horrores. E eu estou aí no meio desse picadeiro todo. Mas eu preciso encontrar uma beleza, ainda que ela seja minúscula, diante de todos esses problemas. E aí é por isso que a gente vê esse endeusamento, né? Essa adoração, especialmente as características, né? As propriedades, essas riquezas naturais que o Brasil tanto possui.
que de fato mostra que é um povo perdido, né? Portanto, se você busca aí criar centros filosóficos de discussão, a primeira coisa é que você precisa trabalhar a linguagem. Como que anda o idioma brasileiro, né? O idioma, o português, a língua oficial do Brasil. Perdido. Você vê aí que aqueles que se dizem intelectualizados são que mais assassinam a língua portuguesa, né? Você pode pegar aí a maior parte das teses de mestrado e doutorado, dos anos 60 para cá, a maioria dessas teses, quase que 99% dessas teses, possuem ali erros gramaticais crassos. Erros que denotam que realmente nós somos comandados por pessoas fracassadas, sem qualidade mesmo, e até chego a dizer, claro, né, com muita ousadia, mas também apegado a uma boa dose de razão, que são pessoas parece que são desprovidas de uma certa arrumação cromossomial. De verdade mesmo. São erros assim absurdos que chegam a beirar a loucura, tá? Então, questões ali de ordem primária parece que são abandonadas tão logo a pessoa começa a escrever. Então, nessas teses, né, você vai ler ali as 2, 3 primeiras páginas, você já fica espantado. Falei, isso aqui é um horror. Isso aqui não foi um erro involuntário. Não. A pessoa realmente acredita que está escrevendo certo e ainda com ares infinitos de superioridade apresentando essa tese aqui para a sociedade. Porque uma tese nada mais é do que uma porta para você se apresentar como um profissional na sociedade. E esta é a que vai ter o direito de receber o serviço que você vai ofertar para esta mesma sociedade. E não o contrário. O direito não é teu, mas sim da sociedade que vai receber todos esses recursos que você irá destinar mediante aí toda a educação, todo o preparo que você recebeu ao longo da tua vida acadêmica. Entretanto, a gente vive num caos absoluto, porque aquelas pessoas que deveriam ser profissionais, até mesmo do próprio idioma, não têm esse domínio. Então, como é que a gente pode fomentar esses centros de discussão filosófica? Incentivar a criação desses centros, assim como existia na Grécia Antiga, né, com a Academia de Atenas, ou até mesmo o Liceu fundado por Aristóteles. Como que a gente poderia dar início a esse trabalho? Já que a gente não tem nem sequer um idioma oficial respeitado pela classe acadêmica, que deveria ser e a elite intelectual do nosso país. Se a elite intelectual já está assim, o que dirá então dessa sociedade que recebe influência dessa mesma elite? Então, o que eu penso? A criação desses centros filosóficos, ela não deveria ser a primeira etapa de todo esse processo. O mais óbvio de todos seria fazer abrir toda uma documentação, né, ou pelo menos registrar toda uma documentação, e aí em livros, filmes, séries, documentários, né, criar esses canais, divulgando esses problemas sem apresentar uma solução, porque aí seria uma coisa assim que eu chamo até de ejaculação precoce. Fazer uma apresentação densa desses problemas, abusando de todos os aspectos culturais possíveis, né, vamos dizer assim, artísticos, né, nos livros, nas músicas, etc. Fazer todo esse relato e aí sim fazer surgir uma classe intelectualizada dedicada a educar o Brasil, tá? Mas uma classe aí agarrada a educar o Brasil por meio do seu idioma.
Então precisaríamos aí de uma classe especializada nisso, só para trabalhar a língua portuguesa e fazer as pessoas caírem do cavalo, que também é um problema muito grande. Como é que você faz com que o brasileiro abandone aquele ar de autoridade que ele sente possuir a todo momento? Não porque eu sou doutor, eu sou mestre, eu sou diplomado, etc, etc. Como é que você faz este mesmo brasileiro, né, aí que, por exemplo, redige, apresenta essas teses de mestrado e doutorado, como é que você faz que esse mesmo brasileiro desça do cavalo e volte ali a raciocinar, a trabalhar a gramática básica do seu idioma? Como é que você faz isso? É um outro problema, de um outro fator. Então é uma coisa muitíssimo complexa. É possível? É, mas aí é um trabalho que demanda muito, muito esforço e, claro, muito tempo, tá? Eu acho que se fosse para dar início a esse trabalho hoje, a solução para este fator viria daqui a 100 ou 150 anos, no mínimo. É o que eu calculo aí por alto, tá? Então precisaríamos de uma classe ou várias classes intelectualizadas dedicadas exclusivamente a esse fim, que dedicassem a própria vida a esse fim. Será que temos isso no Brasil hoje? Não temos. Por quê? Olha, a maior parte dos projetos que são financiados no Brasil, projetos não, né? Dos trabalhos que são financiados no Brasil, digo trabalhos porque escolas, instituições, etc, etc, elas não são aí, elas não podem ser conhecidas como trabalhos voluntários. Essas áreas são investidas pela classe política para um determinado propósito. E o brasileiro ele já se acostumou a dedicar todos os seus problemas, a entregar os seus problemas à classe política, que é aí praticamente dominante na sociedade. Isso é, colocou o Estado como uma mãe. O Estado para representar aí como um solucionador de todos esses problemas. Ora, se você já faz isso, você já tem um erro muito grande. Por quê? Ora, a educação, ela deveria ser uma responsabilidade da própria sociedade, do próprio povo e não do Estado. Se você faz com que o Estado apresente ali meia dúzia de gênios, né, os supostos gênios iluminados, para dizerem como que deve ser a educação dentro do país, você já comete um erro gigantesco só aí. Você põe ali 6, 7 pessoas que da noite para o dia vão definir como que deve ser a educação de um país, o erro já está aí. Você tem um país de dimensão continental, né? Mais de 211, mais de 203 milhões de pessoas, não sei o número exato, né? Mas dezenas de milhões de pessoas num único país, com uma casta política aí que é pequena perto desse povo e que define a política da manhã, é uma coisa muito grave, né? Toda a educação no Brasil, ela é aglutinada nas decisões do MEC. E você pode pegar a educação aí tanto da ordem privada quanto da ordem pública. Todas estão focadas no MEC. Eu pego um exemplo claro, a prova do Enem. Ela é aplicada a tantos alunos do ensino privado quanto do ensino público, né? Independentemente aí das qualidades dessas duas modalidades de ensino, eles vão cumprir o mesmo teste, a mesma prova. Eles vão ali realizar a mesma prova. Deveria ser assim? É claro que não. Porque todos ali vão desfrutar de uma mesma educação. Aqui a gente nem vai discutir sobre oportunidades, porque o aluno da escola particular está desfrutando de oportunidades melhores do que no ensino público. Não vamos discutir isso. O fato é, quando esses mesmos alunos dessas duas modalidades entram na mesma universidade, eles estão ali cumprindo funções de um mesmo fim, de um mesmo propósito. Vão se tornar profissionais que receberam a mesma educação, não é isso? Receberam as mesmas funções foram delegadas a eles,
e vão, claro, né, vão poder trabalhar aí de diferentes formas, e aí vão envolver contextos éticos, morais e tudo mais. Mas falando dentro de um contexto técnico, eles vão receber a mesma qualidade de ensino. Portanto, vão ter qualidades técnicas profissionais bem semelhantes. Deveria ser assim no Brasil? É claro que não. Deveria existir o quê? A consciência, esse é o primeiro ponto, né? Aquela consciência cristã de que a educação ela é responsabilidade do povo. E se existisse essa consciência de amor ao próximo, porque a própria educação ela é sim uma ferramenta, um elemento importante de você valorizar a vida do próximo, do semelhante. Se isso fosse constante no Brasil, as coisas seriam totalmente diferentes. E aí sim a gente poderia falar aí da criação de centros filosóficos de discussão de diferentes áreas. Né? Dentro de um centro filosófico ali, se a população estivesse inteirada, né, motivada ali a criar uma mudança na sociedade, uma mudança de ordem estrutural, de cima a baixo, e aplicada mesmo, né, nesse sentido, ali antenada dentro da política, dentro da sociologia, de diversos pontos, a coisa seria muito melhor e nós estaríamos sim vivendo numa sociedade muito mais favorável, muito mais equilibrada de se viver. Mas infelizmente isso não acontece no Brasil, porque, olha, tão logo o idioma é abandonado, como é que você pode trabalhar outras questões envolvendo a lógica, a razão, por aí vai. É como se você quisesse, dar um exemplo bem esdrúxulo aqui para vocês entenderem. É como se você pegasse um aluninho ali de, sei lá, de quarta série para resolver um problema matemático de segundo grau. Porra, para ele calcular, resolver aquele problema, a primeira coisa que ele tem que dominar é a linguagem. E ele sequer tem esse domínio. Então, como é que ele vai interpretar aquele problema sem a linguagem, que é o elemento essencial para que ele assim chegue a um resultado? Não tem como. É isso que acontece no Brasil. De uma forma bem esdrúxula, assim, para vocês entenderem, né? Vamos colocar no sentido bem figurado. O Brasil nada mais é do que um amontoado de pessoas sem uma linguagem oficializada para tratar de diversos problemas, porque o idioma é o principal responsável para você dar início a uma mudança. Poxa, Lucas, mas espera aí. Outras questões que, vamos dizer, são basilares, deveriam ser tratadas muito antes do idioma. Por exemplo, o espírito cristão. Claro, é óbvio. Mas isso, como que está sendo trabalhado no Brasil? Eles deixam, é uma coisa típica do brasileiro, né? Vamos deixar nas mãos de instituições. Tá. Será que existe uma instituição ou instituições capazes de remediar, de fazer se manifestar o cristianismo no país, na nação? Será que essa é uma função das instituições, de supostos líderes religiosos, ou essa é uma função, esse é um trabalho individual que deve existir, coexistir na sociedade dia após dia? Eu não faço esse papel, mas eu sei muito bem que a Igreja X, né, o movimento Y, né, a organização Z, esse povo todo faz, então eu vou deixar com eles. Dou minha contribuição aqui, ali, para a organização e tal. Nós não precisamos de todas essas coisas oficializadas. Por quê? Em primeiro lugar, o amor ao próximo, ele é uma coisa que, pelo menos, deveria se manifestar, né? Sem ter ali o objetivo de ganhar algo em troca, né? É simplesmente a manifestação da vida cristã em si, no indivíduo.
Mas tem muitas coisas que já são oficializadas no Brasil, essas sim precisam ser respeitadas. Em primeiro lugar, o idioma. Então, seguindo etapas aí, pelo menos de acordo com a minha própria filosofia, vocês não precisam concordar comigo. Mas em primeiro lugar, o que deve se manifestar no Brasil? E isso é totalmente possível. O espírito cristão, o amor ao próximo. Você pode aí encontrar diversas soluções para esse fim, mas esta é a principal saída para o Brasil. Primeira saída, pelo menos. O ensinamento do amor ao próximo. Isso é basilar. Com isto, acho que outras coisas vão surgindo naturalmente. Por exemplo, a educação. Fazer surgir uma pleiade de intelectuais aí capacitados e motivados a educar a nação de acordo com seu idioma oficial. Segundo ponto. Terceiro ponto. Quando essa sociedade já estiver aí muito bem trabalhada nesse ponto, nesse fator, nesse quesito, né? E eu digo, não toda a sociedade, porque isso é uma coisa praticamente impossível. Né? Sempre vai ter ali um nível de analfabetismo. Né? E também um número de pessoas que não vão estar lidando com esse fim, mas que precisam receber resultados desse povo empenhado para esse fim. Sei lá, se 70% da população estiver alfabetizada, ou até menos, tá? Estou sendo bem generoso aqui. Aí sim você poderia dar início à criação de centros filosóficos para discutir diversas questões. Poxa, Lucas, mas peraí, você está tentando abandonar todo o trabalho lá da escola aristotélica, né, da Academia de Atenas, porque tudo isso já está pronto, já está registrado, já está em livros. Né? Será que você nunca leu Platão? Será que você nunca leu aí os filósofos, os ilustres filósofos da humanidade que vieram 300, 400 anos antes de Cristo? Você nunca leu? É claro que eu já li. Já li muita coisa sobre eles. Agora, não é simplesmente existir tudo isso. É claro que não. Ora, as sociedades se transformam. É claro que a base da civilização ocidental vem da filosofia grega. Mas como que ela está sendo aplicada nos dias atuais? Será que ela está sendo aplicada? Se ela não está sendo aplicada, é muito simples. Primeiro ponto, ela sequer está sendo discutida. Onde que deveria ser discutida a filosofia grega? Porque ela sim, por mais que ela compõe a base da civilização, ela deveria ser discutida ainda assim. Onde? Estamos deixando para os intelectuais, nas faculdades, nas universidades. E é de lá que a gente sabe muito bem que saem as piores porcaridades do país. Portanto, tudo isso deveria ser discutido comumente, cara. É isso que eu penso. Uma discussão normal na sociedade. Você vê que a falta de substância nas pessoas é tão grande que elas não querem discutir sobre esses problemas. Discutem sobre questões primárias, de ordem primária, mas são bem miúdas. Relativas aí à sobrevivência apenas. Eu preciso pensar em ganhar dinheiro para eu encher minha barriga, né? Quantas horas eu vou dormir por dia, né? Eu preciso ir ao banheiro. São coisas assim animalescas que fazem parte do dia a dia do brasileiro. Eu preciso ter um momento de diversão, de distração, eu preciso ter um momento disso, daquilo, para eu ganhar dinheiro. É tudo muito bem definido, sabe? E questões aí que poderiam ser trabalhadas para você atingir um futuro muito mais promissor não são discutidas. Eu achei que a filosofia é calcada nisso. Por exemplo, quando surgiram esses grandes filósofos aí da humanidade, pegar os 3 principais, né? Atenas tinha sido invadida por Esparta. Eles estavam numa situação de extremo caos. Tudo destruído. E aí você pode pensar o seguinte, peraí. Não tem como você dar início a um grupo, né, uma casta assim, de intelectuais, um cenário caótico. Ora, é claro que é possível. Tá aí um exemplo prático. Eles utilizaram desse cenário. Hoje eu estou
Hoje eu tô ruim, mas porque eu tô meio com sono ainda. Eles utilizaram daquele cenário, daquela situação, como um impulso para produzirem coisas boas. E eu acredito que essas filosofias, elas sejam muito bem aplicadas em diferentes países, diferentemente do Brasil. Você pega lá, por exemplo, né, o Japão. O Japão sofre com terremoto e tudo mais, coisas assim absurdas, né, horrendas. Mas a capacidade daquele país de se reerguer, de se reestruturar, e o respeito que tem pelo povo é gigantesco. Eles conseguem se reestruturar assim, ó. Tsunami, a mesma coisa, em questão de meses, ó, já estavam se reestruturando. Você podia falar, pô, é uma outra cidade. Claro, tudo aquilo ali devido à atuação dos políticos e da população em conjunto, que em sua maioria é uma população que respeita o próximo, respeita o semelhante. Aqui não, no Brasil é cultural você desrespeitar o próximo e ainda tirar vantagem disso. Ora, de onde vinha a nossa classe política? A maior parte daqueles representantes nossos ali saem das universidades. Então vocês conseguem entender o ciclo da desgraça? Né? Problemas de ordem moral não são moralmente respeitados. Não são moralmente trabalhados. Então você tem todo esse conjunto de fatores que faz você perceber o seguinte: existe alguma esperança para o Brasil? Eu, como uma pessoa estudiosa, curiosa, eu acredito que o primeiro passo para tudo, eu também como cristão, o primeiro passo para tudo é a manifestação do amor. Aí fica parecendo até um discurso ali voltado para a esquerda, né? Não, não é. É realmente o amor, ele é a resposta de tudo, cara. E ele, quando eu falo amor, não é simplesmente você chegar e agradar o outro, não é isso. Eu quero que vocês tenham uma ideia de amor, uma ideia muito mais profunda. Pode ser o amor por um conhecimento. Que tal? Falei, eu amo tanto essa coisa aqui que eu vou dedicar minha vida a essa coisa porque eu prezo pelo bem do próximo. O próximo vai desfrutar disso que eu concretizar. Ainda que eu perca tudo, esses propósitos na sociedade parece que estão inexistentes. Porque a maioria dos propósitos, a maioria das finalidades pelas quais as pessoas lutam tanto são de ordem individual, são de caráter individual. O meu dinheiro, o meu patrimônio, a minha vida, a minha família, o meu. E o coletivo fica disperso. É claro que o amor ele se manifesta, mas ele precisa partir de alguém. E se esse alguém se encontra ali sozinho, nesse empenho todo, e as pessoas não são convencidas desse amor, não são afetadas por esse amor de algum modo, é porque essa sociedade está completamente doente e deturpada. Aí não tem solução mais. Eu acredito, eu tenho uma esperança nisto, que o amor no Brasil ele pode se manifestar, sim. Esta é a esperança que eu tenho. Em político, não. Esse é um problema assim que tá ali na última ordem, é um problema de última ordem, não é um problema de agora, gente. O problema do Brasil é o problema dos políticos, né? Isso é uma coisa até prazerosa pro brasileiro. Pra aquele brasileiro miúdo, aquele filho da puta, né? Que vai pra uma mesa de bar, vai lá discutir com os amigos. Vamos falar mal dos nossos representantes. Porra, você acha que você tá fazendo parte da cidadania falando mal dos seus representantes? Todo mundo sabe que é um bando de merda mesmo. Mas pior do que os nossos representantes é a própria população. É a população que está escassa de valores
escassa de princípios e que não sabe de fato o que é a vida cristã. Não sabe o que é renúncia. Não sabe. É uma sociedade adoentada. Não sabe o que é dar início a um trabalho, ainda que este mesmo trabalho não lhe dê ali todos os recursos possíveis, não lhe dê dinheiro, não lhe dê fama, não lhe dê crédito, não lhe dê uma boa reputação. O que adianta? O que adianta? Mas ainda existe esta esperança, pelo menos para mim, no brasileiro. Porque eu já conheci muitas pessoas boas aqui. E tem muitas pessoas que são sinceras mesmo, que, sim, pelo menos na área dos estudos, dedicaria a própria vida para estudar e pensar na sociedade do futuro. Então, sobre lá, polis grega, todas aquelas coisas que existiam na Grécia Antiga, as discussões, né, que inclusive fazem parte do tema do livro do Platão, né, a República. É claro que aquilo ali é apenas uma peça de teatro, né, a República. Não aconteceu ali de fato, mas ali são levantados vários problemas que nos deixam um pouco perplexos. E às vezes a gente até pensa, porra, mas isso aqui é tão básico. Eles estavam discutindo coisas tão simples assim, mas por que hoje, nessa sociedade de 2000 e tantos anos depois, eu não vejo isso sendo aplicado? Porque foi abandonado. E o povo é o responsável por fazer essas discussões. Ora, o que era Sócrates? Quem era Sócrates? Quem era Aristóteles? Quem era Platão? Será que eles eram frutos da academia, da universidade? Será que eram escritores? Deixaram várias obras? Quantas obras que Sócrates publicou? Né? Qual medalha que Sócrates tinha? De qual instituição ele vinha? Por qual partido político ele era influenciado? Ele era financiado? Por qual? Era uma pessoa comum, tão comum que, inclusive, no dia da sua morte, eles colocou à disposição, falou, já que eles querem isso, já que querem que eu morra, então eu vou morrer. E aí ele tomou aquela bebida lá, né? Se eu não me engano, tinha cicuta no meio. Cicuta, né? Por quê? Uma coisa que você precisa analisar. Ele entendia que ele era semelhante a todo mundo ali, que ele não era melhor e nem pior. Ele estava no mesmo patamar daquela construção toda. Então, o que a sociedade hoje poderia fazer? Claro, pegar tudo isso que já veio de presente daqueles antigos filósofos e trabalhar. Daí tudo seria reformulado aos poucos. Mas é uma coisa assim, é outro problema também. Difícil você explicar para brasileiro. Pô, você tem que ter uma visão de posteridade. Posteridade? Porra! Mas eu nem vou estar aqui para ver a solução desse problema. Não interessa, meu filho. É um trabalho de ordem cristã. Você é cristão? Sou. Então por que você não faz isso? Ah, porque meu propósito é individual. Aí fica difícil, né? Se isso existisse, poderia ser elaborada até uma outra constituição. Ora, a sociedade ia discutir melhor a sua própria filosofia, claro, utilizando o idioma, assim como eu falei, como, né, um ofício, oficial vem de ofício, utilizariam esse idioma aí como ofício para as suas ideias e tal, e com certeza chegariam a bons resultados, porque o brasileiro, por mais que o QI médio ande decaindo ao longo das décadas, é o único país, é triste, né, cara, tô rindo aqui, mas é tragicômico, é o único país que vem tendo aí seu QI médio caindo com o passar dos anos, ainda assim é um povo muito inteligente. Pode não ter todos os atributos ali para ser um intelectual e tal, mas é um povo que ainda tem uma certa inteligência, vê o capricho brasileiro de criar, de inventar e tal. É um povo muito inteligente. É um povo que às vezes tem uma dedicação até diferente se comparado aí às pessoas dos outros países. Uma vez até o professor Olavo escreveu sobre isso, né, no livro O Mínimo, acho que está no Mínimo, sobre os jovens paranaenses. Pega o estado do Paraná ali, e realmente as pessoas ali parecem ter uma visão
pouco mais aguçada, uma vontade maior de aprender e tal. Isso no Brasil, no geral, né? Não vou pegar só o estado do Paraná, mas o Brasil, no geral, tem pessoas, assim, muitas pessoas que são, sim, tem foco no aprendizado, tem muita sinceridade, e isso poderia ser trabalhado muito bem. Enfim, pessoal, eu acho que o primeiro ponto, então, é a educação. Mas sem esse pensamento cristão manifestado na sociedade, de nada adianta. De nada adianta. O Brasil vai ficar travado para sempre. E aí este povo que acha que o que pode ser resolvido é a classe política atual, né? Ah, vamos acabar com o Foro de São Paulo. Ah, vamos aí cobrar os nossos políticos, nossos deputados, nossos vereadores. Ah, vamos aí meter a ripa no STF. Tá? Nada disso vai adiantar. Sempre vai ser um atraso. Sempre vai ser um atraso, porque o horror ao conhecimento já diz tudo. E isso é desde a época da colônia. Isso não é de ontem. Isso não é porque o PT veio. Não, o PT só terminou de desgraçar tudo. Mas o horror ao conhecimento... O problema no Brasil não é a esquerda. É o horror ao conhecimento. E essa falta de boas referências, né? Claro que já tivemos grandes intelectuais no Brasil, alguns melhores do mundo, tá? Mas essa falta de referências, porque esses grandes intelectuais, inclusive, não deixaram histórias tão boas assim para você motivar a sociedade a ser mais empenhada. Por exemplo, Machado de Assis. Machado de Assis tinha personagens ali bem decadentes, né? Assim, moralmente duvidosos. Lima Barreto, né? Tinha personagem ali que era louco, o próprio Major Policarpo Quaresma é um louco mesmo, né? Não tem como você falar que não era, porque era um louco. Isso é pra pegar vários autores aí, tal. A maioria tem personagens que não dão um certo capricho pro nosso imaginário. Não podem fazer uma boa remodelação do imaginário popular. Mas se isso existisse, isso fosse uma constante na sociedade, as coisas seriam muito diferentes, tá? Então, esse horror ao conhecimento, eu acho que esses autores traziam esses personagens mais por conta de uma retratação do Brasil naquela época, né? Naquelas épocas. Por exemplo, você pega esse século XIX, século XX, isso aí já era muito comum, tá? Machado de Assis, por que ele escreveu tantos personagens assim de moral duvidosa? Às vezes o cara estava numa situação ali tão compressiva, assim como nós vivemos hoje, que a única forma dele criar histórias era retratando mais ou menos seus personagens, tendo ali uma mentalidade semelhante à do brasileiro comum que se encontrava naquela época. Tá? Naquelas épocas em que eles produziam essas grandes obras, né? Você pega ali tem uma obra fantástica dele, Ressurreição. Né? Muita gente critica essa obra, mas eu acho essa obra fantástica. É uma obra, né? Você pega, se eu não me engano, o personagem principal é um médico, não é isso? De moral extremamente duvidosa. Né? Porra, mas você pega um médico, moral duvidosa e tal, pô, o que isso pode causar na sociedade? Enfim, esse horror ao conhecimento, isso desestimula até mesmo aqueles que são responsáveis, ou pelo menos se colocam como responsáveis, a educar uma sociedade, a sociedade no futuro. Isso desmotiva. Enfim, era isso que eu tinha que dizer para vocês, tá, pessoal? Uma análise aqui, tá? Longa, 43 minutos de vídeo, mas eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos a minha linha de raciocínio. É incrível como que todo vídeo que eu trago aqui pro canal, né, eu sempre chego a esse denominador comum que é falar da vida cristã. Mas eu não sei, cara, eu não sei como fugir disso. Eu acho que a minha vida é calcada nisso. É no pensamento cristão. O amor próximo, gente, valida tudo. Tudo. E o que você faz em vida, é óbvio que você está beneficiando o próximo. Pelo menos deveria pensar nisso. Se existisse a renúncia, se existisse essa coisa toda se manifestando na vida das pessoas recorrentemente, o Brasil seria um dos países mais formidáveis de você viver. Não seria um paraíso, obviamente, mas seria muito mais favorável de se viver. É isso daí.